compra um carro que não tem uma boa revenda, depois dele sair do táxi, ele perde muito valor, mas nesse caso, no nosso caso, não é nem um bem de consumo. Ele é mais, né? Ele é uma fonte de renda. Nesse país, amigos, não se compra um carro à vista, não. É muito difícil. Quem está começando, quem vai trabalhar com táxi, com transfer, você tem que pensar sobre isso. Hoje vou compartilhar mais um dia do meu trabalho com vocês. Vou deixar dicas valiosas, como faço todos os dias aqui. Vou mostrar um pouco do trajeto que eu vou percorrer para que vocês também conheçam um pouco de São Paulo. Lembrando que eu faço táxi, faço aplicativo e também faço transfer executivo. Então, vai ser sempre variado o conteúdo que você vai ver nesse canal aqui. Amigos, lembrar que é importante ficar até o final para você pegar todas as dicas que a gente coloca, que nenhum vídeo vai passar despercebido sem dicas para vocês aqui. Antes de iniciar esse vídeo, eu te peço, amassa o like aí, caiu de paraquedas aqui, não está inscrito, se inscreve aqui embaixo para receber o conteúdo novo que eu ponho todos os dias. Me conta de onde assistiu o vídeo. Meus amigos, voltando aqui, né? Primeiro transfer do dia, a gente foi à cidade de Americana, esperou e trouxe de volta. Agora são 5h37, a gente está terminando o segundo transfer do dia. Aeroporto de Congonhas para o aeroporto de Guarulhos. Estou saindo agora do Terminal 2, tá? Pegar aqui a Hélio Smith, sentido São Paulo, né? Encerrando por cá essas duas viagens, fica até o final que eu vou contar para vocês, mais ou menos, né? Quanto que dá para livrar num dia como esse. Hoje não teve aplicativo e não vai ter porque eu não vou ligar, né? Agora eu vou contar para vocês sobre um amigo nosso que entrou em contato aqui, um inscrito do canal, pedindo dicas para... Ele tinha ganhado o carro híbrido e deu certo dele comprar o carro, né? E ele me ligou perguntando qual que era o melhor carro, qual carro que a gente indicava, né? E eu indiquei o que eu acho que seria melhor para quem está iniciando no híbrido, né? Que seria o Toyota Corolla. Por que, meus amigos? Porque o Toyota Corolla é mais caro, mas tem uma revenda boa e é um carro que não quebra. É um carro que praticamente não deixa na mão. Isso aí faz total diferença, né? Tem gente que não sabe disso, mas você comprar um carro que tem uma revenda boa te ajuda muito depois, né? Porque nesse país, amigos, não se compra um carro à vista, não. É muito difícil. Quem está começando, quem vai trabalhar com táxi, com transfer, você tem que pensar sobre isso. Você compra um carro que não tem uma boa revenda, depois dele sair do táxi, ele perde muito valor e principalmente se for híbrido, né? No caso dele, que era um híbrido. Então, indiquei este carro, mas ele está muito feliz por ter alcançado o objetivo dele, né? Prosperou, ele estava prospectando comprar um carro, colocou nas mãos de Deus, a gente conversou um pouco, deu certo dele comprar esse carro. É um carro que ele me disse que caiu como uma luva, que Deus preparou mesmo e ele adorou, está muito feliz e eu também estou feliz por ele. A gente fica feliz, né, quando vê uma pessoa conseguindo prosperar, ultrapassar barreiras, que não é fácil, gente. Aqui, infelizmente, né, no Brasil, você alcançar um carro que é um bem de consumo. Um carro não é um investimento, né? É um bem de consumo, mas é difícil conseguir. Mas nesse caso, no nosso caso, não é nem um bem de consumo. Ele é mais, né? Ele é uma fonte de renda, né? Para quem trabalha com táxi, com transfer, com aplicativo, né? Ele é uma fonte de renda. Então você tem que saber onde você está pondo o seu dinheiro, né? Eu uso o Chevrolet Spin, mas tem motivos, né? Não é que eu acho que o sedã
é pior ou melhor? Eu acho até que o sedã é melhor para dirigir, é muito melhor, porque você cansa menos. Eu trabalhei uns 8 anos da minha vida com sedã grande e eu gostava muito, porque era bem confortável, tá? Naquela época a gente fazia transfer executivo, amigos, mas era para uma pessoa, para duas. Essa de levar, buscar no aeroporto de Guarulhos, tinha muito pouco, a gente não tinha uma demanda legal, né? Com o passar dos anos, foi que foi melhorando a demanda para o aeroporto. Foi quando eu comprei a primeira perua. Para vocês terem ideia, eu acho que a primeira peruinha que eu comprei foi uma Idea Adventure, Fiat Idea Adventure. E já melhorou, porque ela, apesar do porta-mala pequeno, ele sobe para cima. Então eu conseguia levar bastante bagagem ali. Aí depois eu comprei a primeira Spin, lá em 2013. Aí eu vi que Spin era um carro melhor para trabalhar do que o sedã. No meu ramo, tá? Não é em todos os ramos, mas no meu ramo, porque o meu trabalho está muito voltado para o aeroporto de Guarulhos e muito voltado para o transfer executivo, tipo levando pessoas para passear no interior, por exemplo, tá? Eu faço muita viagem para Lindóia, para Serra Negra, Campos de Jordão, Monte Sião. Eu tenho bastante cliente que faz isso. Muita gente que eu acabo vendendo serviço de 6 lugares. Então eu tenho assim uma demanda de 50% aí para serviço de 6 lugares. E eu preciso de Spin, por isso, tá? Eu preciso de um carro de 6 lugares. Não é nem que eu preciso de Spin. Bom, poderia usar até um Tigo 8, só que é caro. Uma Spin com isenção hoje, mais completinha, é 110 mil. O Tigo 8 não tem isenção. É 190 e poucos mil reais. Não dá, gente. Porque não tem como precificar para pegar esse dinheiro de volta. Não dá para precificar e pegar esse dinheiro de volta. Eu não posso cobrar uma viagem de Guarulhos, que em média é 180 reais hoje, São Paulo Guarulhos, uma pela outra, é mais ou menos isso, depende de onde está saindo, né? Mas a gente não tem Guarulhos assim, menos de 160 hoje, não tem. Não dá para fazer, senão não dá lucro. E no Tigo 8 teria que cobrar tipo 250. Não dá, gente. As pessoas não querem pagar, né? Então você pode oferecer um algo a mais. Você sabe que no meu carro, aqui, por exemplo, a gente tem serviço de bordo. Tem gente que não tem, mas eu tenho sempre aqui. Eu tenho água, eu tenho suco, eu tenho... Para alguns clientes eu tenho cerveja também. Não é para todos, tá? Agora, esse cliente que eu trouxe em Guarulhos, esse já é filho de um cliente meu, é um jovem, né? Ele deve ter uns 27 anos. Sempre que eu trago é o pai dele que acaba pagando o serviço. O pai dele já está comigo aí uns 10 anos, o pai e a mãe. A gente já tem uma amizade, é um cliente de muitos anos que você pode... Bom, gente, querendo ou não, acaba conhecendo a pessoa a mais, né? Então você cria um vínculo. E interessante, eu fui buscá-lo, chegou lá no portão, a mãe dele desceu, e aí começou a contar sobre a mãe dela, que estava doente, porque eu ia levar no aeroporto ela ontem, e ela desmarcou porque a mãe adoeceu. Ela desceu para me explicar, para falar que ela desmarcou só por isso, porque a mãe ficou ruim, sabe, gente? Aquela conversa que você tem só com um cliente amigo, tá? Não é qualquer tipo de cliente. Eu tenho alguns clientes amigos, eu tenho, né? Mas eu separo bem as coisas, né? Tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Não é porque ele é um cliente amigo que ele não vai me pagar o serviço, tá? Ontem, por exemplo, ontem não, essa semana eu fui pescar, eu coloquei um vídeo aqui, eu fui pescar com um cliente que é um amigo, é um parceirão. Ele faço alguns trabalhos para ele de vez em quando, eu faço, mas quando a gente sai para pescar, para se divertir, aí é diferente, né? É um amigo, a gente sabe separar as coisas. Eu percebo que hoje, graças ao bom Deus, a maioria dos meus clientes, eles estão comigo porque
porque eu presto um bom serviço, que eu não atraso, porque eu procuro manter meu carro inteiro, um carro limpo, um carro que atende bem assim. Você pode entrar aqui agora, hoje, neste carro, é uma Spin, tá? Tô para trocar ela, viu? É 2023 esse carro, tá para ir embora. Mas se eu quiser sentar aqui e falar, eu vou lá na Bahia com ela, ela vai, não vai quebrar, eu tenho certeza, porque tem manutenção preventiva, não corretiva. Isso faz a diferença. Para você ter um cliente de carteira, ele tem que saber, tipo, o cara que entrou aqui de manhã e a gente foi à Americana, ele confia no meu carro, confia em mim dirigindo, mas também confia no carro, sabe? Ele não pergunta, ô, você dá para abastecer o carro para a gente fazer uma viagem amanhã de 200 quilômetros, de 300 quilômetros? Nesse caso, 300 quilômetros, 150 e 150 para voltar. São 300 quilômetros, é rapidinho. Nem era tão longe, mas esse cliente que eu levei em Americana, eu já fiz viagem com ele de 1.000 quilômetros, de 1.200 quilômetros, e de volta 2.400 quilômetros, e sempre ele marca um dia, fala, ó, amanhã vamos a tal lugar, dá para ir? Eu priorizo, gente. Os clientes de carteira que estão há muito tempo comigo, é verdade que eu dou prioridade mesmo. Por quê? Porque a pessoa anda com você há anos, tem que lembrar disso, né? Por que não dar uma prioridade? Eu dou uma prioridade. Tem gente que acha que não. Ah, jamais, não vale a pena. Gente, cada um é um, mas eu dou, tá? Porque às vezes tem, por exemplo, aparece um serviço que poderia ser até maior, um serviço de anúncio, que eu iria ganhar mais dinheiro. Muitas vezes eu passo o serviço do anúncio para uma pessoa que trabalha comigo. Tem algumas pessoas, né, que trabalham comigo, eu posso estar passando e pego o meu cliente e vou fazer, porque eu dou prioridade, porque ele tem um tique médio comigo mensal, eu sei quanto ele vai gastar por mês e eu acho que vale a pena manter essa fidelidade. Quando não dá, quando é 2 clientes de carteira, eu acabo passando um, mas só para aqueles que são tipo bem chegados, que eu posso confiar, que eu falo, meu, não pode atrasar, tem que fazer assim, tem que dar tal atendimento, e dá certo. É assim que eu faço, né? Para vocês terem ideia, né? Essa viagem para Americana, 150 quilômetros, a gente estava falando sobre precificação. Cada um precifica de um jeito, mas ao meu ver tá certo do jeito que eu precifiquei. Fica livre na minha mão uns R$380 livre de pedágio e combustível. R$380. Serviço de 6 horas. Eu fiquei 2 horas lá esperando, 2 horas para ir, 2 para voltar. 6 horinhas, 380 livre. Esse serviço de agora ficou limpo 160, tá? Essa viagem estava precificada em 160. E tá bom para mim. Eu bati a meta com uma sobra razoável e não precisa mais que isso não. Eu não tenho toda essa ganância, estou voltando para casa, está tranquilo, não corri risco, só andei com gente boa, eu acho que tá bom. E você, acha que tá bom? Põe nos comentários que eu gostaria de saber. Acha que precificar desse jeito tá certo ou tá errado? Como você enxerga isso? Eu gostaria de saber. Conta aqui nos comentários. Deixa seu curtir e seu compartilhamento.